Hoje vamos prosseguir com as nossas distopias. Dois grandes livros. Você que está chegando agora, ainda não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade e se inscreva no canal. E se você já é inscrito, então considere a possibilidade de fazer parte do clube de membros. Nós estamos construindo um clube de membros e a sua presença vai ser muito importante. Bom, no encontro passado nós estávamos falando sobre livros distópicos. Eu apresentei Admirável Mundo Novo e agora eu quero apresentar os outros dois livros que eu fiquei de falar. O primeiro deles é 1984. É esse livrinho aqui, ó, de George Orwell, 1984. Tem várias capas. Isso aqui é de um box que eu comprei. Eu tenho um outro que é um outro tipo de capa. Enfim, tem muitas edições. Vocês acham para comprar fácil? Essa coleçãozinha que eu comprei é muito bacana. Vale a pena você conhecer. Esse livrinho, 1984, ele foi escrito e publicado em 1948. O George Orwell estava abismado com a forma como o mundo tinha se dividido entre a cortina de ferro e o mundo capitalista, mundo socialista, mundo capitalista, comunismo, capitalismo. Essa discussão é antiga, pessoal, há muito tempo. E aí o Orwell, ele escreve uma história, ele inventa tudo, pessoal. É tudo da cabeça dele. Agora, se você pegar o livro, der uma lida nesse livro hoje, você vai ficar abismado. Parece que ele escreveu sobre os dias de agora, sobre a nossa sociedade. Por quê? Em 1984, ele presumia que, quando chegasse em 1984, o mundo ia estar do jeito que ele descreve. E não foi bem assim, mas, olha, hoje já está ficando muito parecido, muito parecido. O que acontece nesse 1984? Nesta sociedade, é uma sociedade autoritária, em que as pessoas são comandadas com mão de ferro, em que a vontade própria é ignorada, em que o arbítrio triunfa. Quem está no poder é que escreve a história e diz o que aconteceu. E o personagem que a gente vai acompanhar é um camarada que é funcionário público e a tarefa dele é corrigir a história. Isto é, o governo diz: tal fato em tal data não é nada disso, apaga tudo, elimina todos os registros sobre isso e coloque estes registros aqui, porque é assim que aconteceu. Então, ele não entende, ele segue a ordem, porque se ele não seguir, ele vai preso, é torturado, o bicho pega. Então, ele escreve. E ele, como funcionário, ele cumpre ordens, ele não quer saber, ele escreve. Mas ele começa a ficar meio incomodado. Tem livros que é para recolher, queimar, destruir, jornais são todos eliminados e são impressos novos jornais com histórias diferentes. Num jornal, quem venceu a guerra foi tal lugar. No outro, já não é mais. Esse lugar agora é inimigo, então ele perdeu a guerra, quem venceu é esse. Sabe um mundo em que as fake news, as mentiras, elas prevalecem e a história vai sendo reescrita muitas vezes para agradar quem está no poder? Esse é 1984. E aí, o nosso funcionário público, personagem do livro, é um tal de Winston, o personagem do livro, ele resolve escrever um diário em que ele vai contando tudo o que está acontecendo, as mudanças, as dúvidas que ele tem, e ele esconde esse diário muito bem escondido, porque
na casa onde ele vive e na casa de todas as pessoas, tem câmeras de TV. Eu estou falando com vocês agora, a câmera de TV está na minha frente aqui, está me filmando. Agora, imagine você viver num lugar em que você é filmado dormindo, acordado 24 horas por dia. Você não tem condição de ficar escondido. Ele descobre um canto que a câmera não vai e ele acaba sempre indo para aquele cantinho para ficar meio isolado, para poder escrever no diário dele, que ele esconde com muito cuidado para a câmera não perceber. A câmera é o grande irmão. O grande irmão é o Big Brother. Então, sabe esse programa Big Brother, quando ele surgiu, etc., todo mundo senta na televisão para assistir um monte de gente que fica numa casa, vivendo o dia a dia. Essa é a ação do Big Brother. Big Brother, o grande irmão. A gente vibra com isso. Hoje, quais são os canais que têm mais sucesso? São os canais de reality show, em que você vê a vida sendo vivida ao vivo, filmada, e aí você se diverte com essa vida, e você não sabe o que vai acontecer, as possibilidades são muitas, não tem bem assim um bandido, um herói, tem pessoas comuns fazendo coisas comuns, e a gente quer ver como é que elas vão fazer essas coisas comuns, e isso dá ibope, isso prende a atenção, isso vende produtos, aí essas pessoas usam produtos de determinado fabricante, fazem a propaganda, ganham uma comissão a respeito e os produtos vendem. Nós estamos nesse mundo, pessoal. Esse é o mundo nosso, é o mundo de Big Brother. Tem uma frase ao final que eu fiquei chocado, que é o lema do partido. O lema do partido na época é assim: olha só, quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E aí o Winston, preocupado com tudo isso, em um momento ele escreve no diário escondido, ele escreve, porque ele está escrevendo coisas que ele está vivendo, ele está vendo. Mas ele não pode falar para ninguém, não pode contar. Ah, as famílias, as crianças são educadas para denunciar os pais que estão fazendo alguma coisa contrária ao que o grande irmão determinou. As crianças são todas espiãs e elas denunciam os pais que são presos e levados para campos de concentração para serem reeducados, para sofrer uma lavagem cerebral e voltar falando bem do grande irmão. Gente do céu, esse é 1984. Eu fiquei impressionado porque, primeiro, o Big Brother é uma realidade. Os reality shows fazem muito sucesso nas televisões, todo mundo, são os programas que têm maior divulgação. As casas todas têm televisão. No livro 1984, a casa do Winston, ele levanta e olha para uma parede, é uma tela. Olha para outra parede, é tela. Ele não vê a natureza, ele vê as imagens que o Estado vai jogando no ar. Ele vê o mar, ele vê floresta, ele vê pessoas, ele vê gente vivendo a vida do dia a dia, tendo seus problemas. Ele tem uma tela na mão, que é o celular, pessoal, que é o celular. Você pega transporte coletivo, dá uma olhada nas pessoas que estão dentro de um ônibus, dentro do metrô. Cada um com seu celular, cada um olhando para o celular. A vida é o que está lá na tela. O resto é intervalo de vida. É você vivendo e tendo que tocar. Gente, nós precisamos controlar mais isso. Nós estamos sendo controlados demais. O que é verdade? O que é mentira? O direito de pensar. 1984 é um livro que precisa e merece ser lido. Considere, caso você não tenha lido, ler esse livrinho. É uma graça. Vai te fazer pensar. E o terceiro livro que eu quero destacar é um livro escrito por um autor de ficção científica chamado Ray Bradbury, Fahrenheit 451. O que esse livro propõe? É uma história
Primeiro foi um conto, e o autor, percebendo as possibilidades do conto, ele transformou num romance. E esse romance tem filme para assistir. Se vocês procurarem, vocês encontram um filme muito bom. Além de filmes para assistir, tem a história está muito bem escrita. Ela fala de um tempo em que é meio exótico, sabe, pessoal? Porque esse Fahrenheit 451 é a temperatura em que o papel pega fogo e queima. E então, esse título é uma espécie de denúncia de um tempo em que os livros são censurados, são recolhidos e são queimados, porque os livros levam a pensar. E as pessoas, quando pensam, elas têm atitudes diferentes, e o Estado precisa controlar. Então, o Estado não permite que as pessoas comprem livros, não permite que as pessoas pensem. Só podem pensar aquilo que o Estado libera. O restante é proibido. O livro vai te fazer pensar, eventualmente você vai ficar triste, queima. O livro é uma poesia que faz pensar na família, naqueles que partiram, e isso pode te deixar meio triste, queima. Então, eles queimam os livros, e quem queima os livros são os bombeiros. Então, é uma época em que os bombeiros, ao invés de apagar incêndio, eles são chamados para queimar os livros que são encontrados. As pessoas denunciam, aquela pessoa naquela casa tem livros, vai lá. E eles vão lá, e eles pegam os livros, e eles queimam os livros. Você encontra essa história em DVD, você encontra filme mais antigo, filme mais recente. Eu gosto do mais antigo, mas tem mais recente também. Se você entrar para procurar na Prime Video, na Netflix, você vai acabar encontrando esses filmes. Na Oldflix, você encontra o filme. É Fahrenheit 451. 3 livros que falam sobre um futuro não muito bacana, mas um futuro possível. Os 3 livros falam verdades. Este último, que eu acabei de citar, fala sobre tentar apagar a história, tentar apagar o conhecimento, ter a versão aprovada dos fatos e o resto é ignorado, e passa o tempo, você não acha nada para ler, então como é que você vai lembrar de alguma coisa? O que está escrito foi o que aconteceu. As pessoas vão morrendo, outras virão, e elas terão os livros aí. E esses livros foram todos reescritos, foram queimados os verdadeiros, e é isso que nós temos. Então, o personagem principal da história, ele vai participar de uma revolta. Mas é uma revolta difícil de vencer, porque a polícia, porque o Estado está presente em tudo quanto é lugar. Então, eles vão para o meio da mata, eles se escondem, eles vivem em acampamentos. E como eles sabem que os livros vão ser queimados, cada um escolhe um livro que acha que é um livro importante, que precisa ser preservado e que o futuro precisa conhecer esse livro. Então, a pessoa pega o livro, lê o livro, decora o livro e sai pelo mundo para contar a história que está no livro. Então, os livros passam a ser humanos, isto é, pessoas que leram, guardaram e vão contar para as crianças, vão contar para o amanhã. Gente, é maravilhoso o livro. Maravilhoso. Dói um pouco, mas é maravilhoso. 3 grandes livros, 3 grandes clássicos. Ao final do livro Fahrenheit, o personagem principal diz para nós assim: não se esqueçam disso. Nós somos homens sem importância. Somos insignificantes. Talvez que um dia o fardo que transportamos possa ser útil para alguém. Nas semanas, nos meses, nos anos que virão,
iremos encontrar muita gente abandonada, solitária. E se nos perguntarem o que nós fazemos, nós poderemos responder: nós nos lembramos.